Há 15 dias atrás, meus irmãos, nós contemplamos Gálatas capítulo 6, dos versículos de 1 a 5, e aprendemos ali que temos certos privilégios ao sermos filhos de Deus. Que quando entramos na família de Deus, quando Deus adotou cada um de nós, foi nos concedidos certos privilégios. Mas com esses privilégios também nos vieram algumas responsabilidades. Responsabilidades estas que devemos respondê-las diante de Deus em tempo oportuno, mas devemos ser obedientes a Deus enquanto estamos aqui, vivendo sobre este mundo, sobre uma vida ainda que é influenciada pela velha natureza pecaminosa. Temos responsabilidades de ajudar uns aos outros, responsabilidades de carregar a carga uns dos outros, responsabilidades de restaurar aqueles irmãos que caíram em pecado. A responsabilidade que Deus entregou para mim ou para vocês, nós não podemos repassá-la para ninguém. Eu não posso repassar a minha responsabilidade para o Júlio. E aquilo que Deus colocou aos cuidados de Júlio, Ele não pode repassar para mim. É assim com todos nós. Os versos seguintes, versículos 6 ao 10, que é o que nós vamos ler, já foi lido, que nós vamos contemplar esta noite, ele vai nos falar, vai nos apresentar uma lição importante. Paulo, ele entrega a última advertência que ele gostaria de deixar ali aos Gálatas. E essa advertência que Paulo escreve nos versos 6 ao 10, poderíamos resumi-la da seguinte maneira: cuidado no que vocês estão fazendo. De Deus não se zomba. Porque o que você plantar, você também vai colher. De Deus não se zomba. Paulo gostaria que isto ficasse bem claro para aqueles Gálatas que estavam deixando a fé, estavam deixando a graça de Deus e querendo voltar para o judaísmo. E Paulo diz: de Deus não se zomba. Ó Pai amado, queremos rogar a Tua graça esta noite para compreendermos a Tua palavra e praticá-la. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Quero voltar para a leitura do versículo 7, capítulo 6, verso 7, onde ele diz: não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, isso também ele ceifará. À primeira vista, quando lemos esses 4 versos, nós achamos que eles são meios desconexos entre si. Todavia, se olharmos com um pouquinho mais de atenção, veremos como eles se completam, como eles se encaixam, como eles têm uma importante lição para nos transmitir. A lição de que de Deus não se zomba. Quanto ao mundo, nós sabemos que o mundo está constantemente zombando de Deus. Que o mundo não está nem aí para quem é Deus. O mundo não está nem aí para a santidade de Deus, para a pessoa de Deus. Mas nesse texto, nós vamos encontrar uma mensagem direcionada a crentes, a filhos de Deus. E aqui encontramos pelo menos 3 formas pelas quais um crente, em algum momento da sua vida, pode se encontrar zombando
de Deus. Pastor, isso é sério. Como é que um crente vai zombar de Deus? Por isso que Paulo escreve, para advertir aos Gálatas, para advertir aos leitores da sua epístola, para nos advertir hoje de Deus se zomba. E a primeira forma que eu quero apresentar para você que um crente pode zombar de Deus é quando ele não cuida do seu pastor. Um crente, ele zomba de Deus quando ele não cuida daquela pessoa, daquele pastor que Deus colocou para zelar pelo seu rebanho. Não cuidar daquele que Deus colocou para zelar por você é zombar de Deus. E, meus irmãos, eu confesso que eu não quero que vocês entendam esta noite que eu estou advogando em causa própria. É fácil para você, pastor? Está aí, você é pastor? Eu já estive do outro lado. E tinha isso em minha mente. Eu preferia, e eu confesso a vocês que eu me sentiria mais confortável estar aí onde vocês estão. Sendo outro pastor que estivesse pregando esta mensagem para nós esta noite. Para evitar qualquer falatório que o pastor está advogando em causa própria. Eu me sentiria mais confortável estar aí. Porém, os irmãos sabem que nós estamos pregando expositivamente na Epístola aos Gálatas. Começamos lá no capítulo 1, versículo 1. E temos decorrido ao longo desse tempo, cada capítulo, versículo a versículo. E hoje chegamos aqui. Eu não poderia simplesmente saltar sobre este versículo, porque eu tenho a obrigação de pregar a palavra de Deus. E se eu estou pregando a palavra de Deus, eu não posso escolher aquilo que eu vou pregar. Ah, isso aqui eu não vou pregar não, porque eu não me sinto confortável. Ah, isso aqui eu vou. É a palavra. E eu tenho a obrigação de pregá-la. Então, voltando aqui para o nosso texto, capítulo 6, ele diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Aqui neste versículo nós encontramos dois aspectos que estão presentes em nossas vidas. Um aspecto espiritual e um aspecto material. No aspecto espiritual, o pastor, ele emprega o seu tempo garimpando tesouros espirituais para entregar, para compartilhar esses tesouros com as suas ovelhas. E ao receber esses tesouros espirituais, as ovelhas, elas têm as suas vidas edificadas. Elas são abençoadas com a palavra de Deus, com os tesouros que encontramos nesta preciosa palavra. E Paulo diz, para quem está recebendo este tesouro, faça participante aquele que lhe instrui. Torne-se um companheiro, seria outra tradução possível para esta palavra, daquele que lhe instrui. Compartilhe com aquele que lhe instrui. Vá o que você tem aprendido com aquele que lhe instrui. No aspecto material, isso é um consenso dos estudiosos, essa expressão, todas as coisas boas, que encontramos no versículo 6, ela se refere a recompensas materiais. Em nosso caso, manter financeiramente o pastor da igreja. É obrigação da igreja
manter o seu pastor. Mais uma vez, vocês não sabem como isso é difícil. Para mim estar falando isso para vocês. Para que vocês não achem que eu estou advogando em causa própria. Mas é a palavra. Irmãos, você já parou, já tentou preparar uma mensagem que ela expressa a verdade bíblica em toda a sua excelência, em toda a sua forma? Aqueles irmãos que já pregaram aqui, as irmãs que ministram às senhoras, os irmãos que têm a oportunidade também de ministrar na sociedade masculina, eles sabem como é difícil você pegar um texto bíblico e ser fiel a ele sem colocar as suas ideias. Ser fiel ao texto de forma que a palavra de Deus é que edifica as suas vidas. E de enganadores tem muitos por aí que estão modificando os textos. Vocês sabem como isso demanda tempo? Você estudar, colocar a ideia, rascunhar as ideias, formar a ideia, entregar a vocês de modo que vocês aprendam e sejam edificados. Agora, pensa comigo. Se isso demanda tempo, um pastor que tem que trabalhar, que tem que ainda levantar o sustento da sua família, ele não vai poder se entregar tempo integral ao seu ministério. Ele vai ter que dividir o seu tempo com a família, com o estudo da palavra, com a preparação de no mínimo 4 mensagens por semana, com o aconselhamento, com visita e outras coisas mais. E sem contar 8 horas que ele tem que dar ou trabalhar secularmente. Você consegue perceber que o ideal seria um pastor em tempo integral quando a igreja tem condições de assim o fazer? Pastor, mas Paulo não trabalhava? Alguns de vocês podem alegar. Sim. Por um tempo ele teve que tirar o seu sustento. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 5, vai nos dizer isso. Paulo também diz a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que o pastor, que o bispo, é a mesma palavra usada para pastor, é digno de honorário dobrado quando ele se dedica à palavra de Deus, quando ele ensina. Mas Paulo trabalhava, pastor. No início do seu ministério, na igreja de Coríntios, onde Atos dos Apóstolos 18 vai retratar esse início da implantação daquela igreja, Paulo teve sim que trabalhar. Mas no versículo 5, é dito que quando Timóteo e Silas eles descem da Macedônia com sustento para Paulo, Paulo se entrega ao ministério, integralmente ao ministério. Ele deixa o trabalho e passa agora a viver do ministério. O tempo passou naquela igreja. Paulo já estava longe, mas aquela igreja ainda estava acusando Paulo, estava sem querer arcar com as despesas, com o sustento pastoral. A igreja em Coríntios. Paulo escreve então para aquela igreja, 1 Coríntios 9, do 6 a 14, Paulo, eu separei aqui, não vou ler todos os versículos, mas Paulo diz no versículo 6, por exemplo, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Versículo 11 ele diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher os bens materiais?
Se nós estamos abençoando vocês com as coisas espirituais, seria muito recolher de vocês bens materiais. Seria muito pedir para que vocês nos sustentassem, Paulo está dizendo à igreja de Corinto. E lá no versículo 14, Paulo mais uma vez diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. No versículo 13, Paulo faz uma analogia com os levitas do Antigo Testamento. Aquele que come do altar, aquele que vive do altar, também come do altar. Aqueles que ministram no altar também se alimentam do altar. E versículo 14 diz: assim também Deus ordenou. Assim também o Senhor ordenou que quem prega o evangelho viva do evangelho. E aqui eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Eu não estou pedindo, porque eu sei que essa igreja ainda não tem condições, antes que alguém saia falando por aí alguma coisa. Eu não estou pedindo sustento integral. Mas, irmãos, que esta igreja ela não se torne semelhante à igreja de Corinto. Em que sentido, pastor? Tivemos um missionário, implantador de igrejas, o pastor Jeffrey, trabalhando entre nós por 15 anos. O pastor Jeffrey era auxiliado por outras igrejas, assim como Paulo também era auxiliado por outras igrejas. Pastor Jeffrey, ele nunca foi pesado a esta igreja. Ele nunca exigiu de vocês o seu sustento. Assim como Paulo deixava bem claro à igreja de Coríntios: eu não quero ser pesado para vocês. Agora, os pastores que estão aí, vocês devem sustentá-los. Vocês não podem amordaçar, é uma expressão que Paulo usa lá no capítulo 9, amordaçar a boca do boi que trabalha. E ele diz: acaso Deus estava preocupado com o boi? Ele não estava falando do homem? Eu estou aqui entre vocês, recebo e agradeço o auxílio que esta igreja me dá, mas não é suficiente, eu preciso trabalhar. Amanhã eu não sei se eu ainda estarei aqui, se será um outro pastor, mas que esta igreja ela possa compreender que é obrigação de vocês sustentar o servo de Deus que estiver aqui hoje, amanhã, depois, seja quem for. Tão logo vocês tenham condições de assim o fazer, que o façam. Sabe por quê? Paulo diz: de Deus não se zomba. É dever de vocês sustentar este ministro. Porque quando a igreja restringe o sustento financeiro do seu pastor, ela está prejudicando a obra de Deus. Quando o ministro da palavra é desprezado, é porque a palavra já foi desprezada, há muito tempo. Se é bíblico a igreja sustentar o pastor, então tão logo tenham condições que assim o façam. Em resumo, Paulo diz: cuide do seu pastor, para que ele tenha todos os meios, todo o tempo necessário para cuidar de vocês. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também colherá. O versículo 7, ele introduz
o nosso segundo aspecto pelo qual um crente pode se encontrar zombando de Deus. O primeiro é não cuidar do seu pastor. O segundo é não semear para o Espírito. Versículos 8 e 9. E aprendam uma coisa, meus irmãos. Nossas palavras, elas são sementes que nós lançamos. Nossas ações, elas são sementes. Nossos pensamentos são sementes. E a lei da semeadura é para todos. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Se eu agrido o Júnior com palavras, o que é que impede dele me agredir? Se eu trato o Júlio bem, por que eu seria tratado mal? Se você lança sementes de tomate numa terra, por exemplo, você não vai colher milho. Não, por mais que você queira, por mais que deseje, por mais que você se concentre, ore, Deus, que nasça milho. O que é que vai nascer? Tomate. Porque eu joguei a semente de tomate. Não tem como nascer outra coisa. Então, o que eu semeio, eu vou colher. Sabendo disso, fica mais fácil entendermos o versículo 8 e 9. Quando Paulo apresenta a nossa vida como uma grande seara, um grande campo, e vários tipos de sementes estão à nossa disposição para serem plantados. Sementes que podem ser lançadas em pelo menos 2 tipos de terreno. O terreno, eles vão trazer a colheita, certamente. E esses terrenos podem ser a carne ou o espírito. Se eu lanço as minhas palavras, as minhas ações, os meus pensamentos no terreno da carne, Paulo diz que eu vou colher o quê? Corrupção. Que eu vou colher destruição. Se eu lanço no espírito, ele diz no versículo 8 que eu vou colher o quê? Vida eterna. Quando eu lanço palavras, quando eu lanço sementes, ações na carne, elas vão satisfazer os desejos de quem está plantando. Eu estou satisfazendo os meus desejos. Se eu lanço no espírito, eu vou estar buscando a glória de Deus. Perceberam? Semear na carne e semear no espírito. Quando eu semeio na carne, a colheita normalmente ela é instantânea, ela é rápida. Os frutos logo eu vejo. Mas quando eu semeio para o espírito, normalmente é demorado. Tem um prazo para que aquele fruto ele nasça, para que ele amadureça. E algumas vezes eu não vou estar nem aqui para colher aquilo que eu plantei. Quantas vezes semeamos o evangelho e as pessoas não dão ouvidos, não querem aceitar. E tempos depois, quando outra pessoa vem, agoa aquela semente, ou aquela semente está lá, plantada, está frutificando, e outra pessoa vem e colhe aquela semente que eu plantei. Então, normalmente, semear no espírito é uma colheita demorada. Semear na carne, o fruto é saboroso, mas extremamente
venenoso. Ele vai te matar. Você pode até ter prazer, momentâneos, mas vai te conduzir à morte. Vai te conduzir para a destruição. Semear no Espírito, os frutos são prazerosos e extremamente gratificantes quando temos a oportunidade de colher. Semear na carne afasta o homem de Deus. Semear no Espírito aproxima o homem de Deus. Semear na carne, vamos colher morte e destruição. No Espírito, colheremos vida eterna. Semear na carne é um investimento que muitos estão fazendo. Muitos estão plantando na carne. Não exige esforço, não exige trabalho, não exige tempo nem meditação. Eu posso estar na frente da televisão assistindo o que não deve, semeando para carne. Semear no Espírito, poucos têm interesse. Irmãos, devemos investir bem e no lugar certo a nossa semente. Aquilo que falamos, aquilo que plantamos, aquilo que fazemos deve ser feito bem e para a glória de Deus e não para o meu próprio prazer. Não podemos nos cansar, não podemos nos desanimar, porque em tempo oportuno, diz o versículo 9, nós colheremos o fruto dessa seara. Ah, pastor, está demorando demais. Já preguei tanto e ninguém se converte. É o teu dever converter alguém? É? Deus mandou você converter alguém? Ele mandou você fazer o quê? Pregar a palavra. Ele não mandou você converter ninguém. Ele disse, prega a palavra. Quer tempo ou fora de tempo? Quer seja oportuno ou não? Vós sereis o quê? Minhas testemunhas. Não cabe a nós converter. Isso é ministério do Espírito Santo de Deus. O nosso dever é pregar a palavra. Quero ilustrar isso com um homem que certa vez recebeu uma ordem de Deus para empurrar uma pedra. Uma grande e enorme pedra. E todos os dias pela manhã ele se levantava, subia uma colina, a pedra estava ali em cima e ele se colocava a empurrar aquela pedra. Todos os dias ele estava lá tentando empurrar aquela pedra. As pessoas passaram a observar este homem e disseram para ele, mas que trabalho inútil você está fazendo? Está vendo que você, olha como você é magrinho, vai ter forças para deslocar aquela enorme pedra de onde ela está? Isso é em vão. E o homem disse, mas foi Deus que mandou. Deus mandou tu fazer isso? Então Deus é um tolo e quer te fazer de tolo, porque você não tem força para deslocar essa pedra do lugar. E o homem ficou entristecido, ficou desanimado. E os dias foram passando, ele não mais saía de casa para empurrar aquela pedra conforme Deus tinha mandado. Até que Deus perguntou a ele, meu filho, por que você não está empurrando a pedra? E o homem disse, Deus, é inútil, eu nunca vou tirar aquela pedra do lugar. E Deus disse para ele, e quantas vezes eu mandei você tirar aquela pedra do lugar? Eu mandei você empurrar.
Eu não disse que você ia tirar ela do lugar. Mas Deus, então por que eu estou indo todo dia empurrar uma pedra que eu não vou conseguir movê-la? E Deus olha para ele, olha, todos os dias que você está subindo lá, você está fazendo exercício e está ficando mais forte. Continua fazendo aquilo que eu te mandei e deixa, na hora que for preciso, eu vou mover aquela pedra do lugar. Os irmãos conseguem entender que Deus, Ele nos pede para pregarmos o Evangelho e não para estar convertendo ninguém? Pregue o Evangelho. O ministério é do Espírito Santo. Na hora certa, no tempo oportuno, você vai colher o fruto. Quando Deus deu ordem a a Noé, perdão, Deus mandou Noé construir aquela grande arca. E muitas pessoas ignorantes, críticas da palavra de Deus, não prestando, não atentando para o texto, dizem como é que Noé colocou um casal de cada animal, 2 animais de cada espécie dentro daquela arca. Ele tinha que correr o mundo todo atrás desses animais. Isso são os que os críticos dizem. Eu pergunto a você que já leu Gênesis capítulo 5 e 6. Deus mandou Noé fazer o quê? Ir atrás dos animais ou fazer ele entrar? O que foi que Deus mandou Noé fazer? Faça entrar. Ele não disse corra atrás deles. Faça-os entrar. Eu vou trazer e você só vai botar ele para dentro. Entendeu? O trabalho mais difícil está com Deus. Mas temos que fazer aquilo que Deus pede para quê? Façamos. Semeie no Espírito. Não desfaleça, porque em tempo oportuno você vai colher frutos prazerosos e dignos de vida eterna. Cuidado, meus irmãos, com os enganos da semeadura. Porque se falharmos, se não atentarmos aonde estamos semeando, aonde estamos colocando a nossa vida, em que terreno estamos lançando, se é na carne ou no espírito, se não prestarmos atenção para isso, a colheita vai ser desastrosa. Quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Se eu estou semeando para a carne, se eu semeio muito para a carne, eu vou colher muita corrupção. Se eu semeio para o Espírito, muito para o Espírito, vou estar colhendo frutos dignos da eternidade, frutos dignos de arrependimento, frutos eternos. Quem semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, diz o texto, do Espírito colherá a vida eterna. Somos livres para escolher o que plantar e onde plantar, se na carne ou no Espírito, mas somos escravos da colheita. Porque aquilo que plantamos, nós vamos colher. Depois que eu plantar, eu tenho que esperar nascer aquilo que eu plantei. Cuidado, você que é crente, para não se achar zombando da cara de Deus, semeando para a carne. Paulo diz que de Deus não se zomba. Se você não cuida do seu pastor, você está zombando de Deus. Não está cuidando do homem que Deus colocou para cuidar de você. Notaram que é recíproco? Eu planto bem e recebo bem. Eu cuido do meu pastor e ele cuida de mim. Eu cuido das minhas ovelhas
e as minhas ovelhas cuidam de mim. Plantar, meus irmãos, é uma oportunidade. Escolher o terreno, uma necessidade. Porque a vida que nós possuímos, ela é única. E é preciosa. Ela é valiosa. Então, cuidado onde você está plantando. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com o que você está pensando. Porque de Deus não se zomba. Não cuidar do seu pastor, não semear para o Espírito são formas de zombar de Deus. São formas que o crente está zombando de Deus. Mas ainda encontramos uma terceira forma pela qual o crente pode zombar do seu Criador. Não aproveitar a oportunidade de fazer o bem. Versículo 10. Paulo escreve, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Muitas vezes não aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá para que façamos o bem ao próximo, para que façamos o bem ao da família da fé. Deus, Ele permite que alguns irmãos passem por algumas situações para dar a oportunidade a outros irmãos de ajudar aquele irmão, de demonstrar o amor de Deus, o cuidado. E quantos estão negligenciando, estão desprezando esta oportunidade de ajudar aquele que precisa? Você está zombando de Deus quando assim o faz. Algumas vezes desprezamos estas oportunidades pela suposição de que tudo que passamos às mãos do outro significa perda para nós. Por exemplo, tem gente que acha que ajudar a um irmão que está precisando, que está necessitado. Tem pessoas que dizem, eu não vou ajudar porque vai me faltar no final do mês. Você olha para a sua despensa, tem 3 pacotes de cuscuz, que é bom. 3 pacotes de cuscuz. Você olha para a despensa do irmão, não tem nada. Mas se eu tirar um daqui, vai me faltar no final do mês. O irmão está faltando agora. Você acha que Deus não tem poder para suprir a sua necessidade, caso seja necessário, caso aquele pacote de cuscuz venha lhe faltar? Se você acha assim, não ajuda o seu irmão, é porque você não confia no poder de Deus para suprir a sua necessidade também, e você está zombando de Deus. Você consegue perceber isso, meu irmão? Você consegue entender isso? Quando eu desconfio que Deus não tem poder para suprir as minhas necessidades, então eu retenho aquilo que eu tenho e não entrego ao meu irmão, eu estou zombando de Deus. Eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não confio em Ti. Eu acho que o Senhor não tem a capacidade de suprir a minha necessidade quando eu precisar, então eu vou garantir que aquilo que eu tenho chegue ao final do mês. Isso é o quê? Esforço próprio, obra própria. Você está confiando em você mesmo. Eu vou garantir que o que eu tenho vai chegar. E o irmão passando necessidade ali. Por que não tirar um e dar para ele? E confiar no poder de Deus que Ele é capaz de suprir também a sua necessidade. É ou não é zombar de Deus? É ou não é desconfiar de Deus? Não acreditar em seu poder? Irmãos,
Embora o mundo e as pessoas nos coloquem obstáculos, não podemos nos cansar de fazer o bem. Não podemos deixar de assistir aos necessitados, principalmente quando ele for da nossa família, a família da fé. Que a ingratidão não tire o seu ânimo de fazer o bem. Que os vastos inumerosos necessitados não te façam sucumbir nesta prática de ajudar aquele que precisa. Que os pedidos que se acumulam sobre nós, vindo de todos os lados, não esgotem a nossa paciência e oração para ajudarmos outras pessoas. Que a frieza daquele irmão que tem zombado de Deus não te contamine e você também retenha e não ajude a quem está necessitado. Não faça o bem a quem precisa. Isso é mesquinharia. Isso é zombar de Deus. Que possamos aproveitar cada oportunidade dada por Deus para ajudar os nossos irmãos. Assim como Paulo tem a consciência, porque ele diz, quando tivermos oportunidades, eu também tenho a ciência de que nem sempre teremos a oportunidade. Nem sempre estará ao nosso alcance ajudar. Mas estenda a sua mão. Não faça como aquele homem que diz, vê o irmão passando frio, vou orar para que Deus te dê um cobertor. E o seu guarda-roupa está cheio. Isso aqui é para me usar numa ocasião especial, esse na segunda, esse na terça, aquele eu só uso na quarta. E o irmão passando frio. Vou orar por você, meu irmão. Porque você não vai, pega um cobertor e entrega. Ajude a quem precisa, quando tiver a oportunidade de fazer. Não zombe de Deus. Quando Deus ele nos dá a oportunidade de ajudarmos aos nossos irmãos que precisam, é porque Ele já supriu a necessidade que temos. Ele já deu mais do que precisamos para que nós possamos tirar do nosso e entregar para aquele irmão. Ele não vai deixar faltar para você. Ele não vai deixar me faltar. Precisamos confiar no poder de Deus. Precisamos deixar de ser mesquinhos, de zombar de Deus e desprezarmos a oportunidade de ajudar os próximos, principalmente quando ele for da família da fé. Quando nós desprezamos estas oportunidades, desprezamos também aquele que nos equipou, que nos deu o meio necessário, a condição necessária para que possamos ajudar outras pessoas. Há várias maneiras que as pessoas têm para zombar de Deus. Mas eu quero que você saia daqui com essas três, destacadas por Paulo nesta porção da palavra de Deus. Quero que você fique em mente essas três formas que Paulo diz que o crente tem de zombar da cara de Deus quando ele não procede desta maneira. Não cuidar do seu pastor, não semear para o Espírito e não aproveitar as oportunidades para fazer o bem. Espero, meus irmãos, que Deus não te encontre zombando dele,
que Deus não te encontre fazendo uma destas coisas. Se você está, a hora chegou de pedir perdão a Deus. Se você é daqueles que pensa, eu não vou dar meu dízimo para estar sustentando o pastor. Dá uma leitura de forma mais aprofundada, de forma mais aprofundada nesta palavra que você tem em sua mão. E veja se isso é bíblico ou não. Se não for, continua agindo. Mas se for, se arrependa diante de Deus. Se você é daqueles que gosta de semear para a sua carne, você está zombando de Deus. Se você é daqueles que não gosta de ajudar ao próximo, você está zombando de Deus. Não se engane, diz Paulo no versículo 7, de Deus não se zomba. Nós temos provas disso. Nós temos provas de como pessoas do mundo zombaram de Deus. De como pegaram ícones do cristianismo e perverteram em carnaval, ao público, em rede nacional de televisão. Vocês estão vendo o que Deus está fazendo no mundo. Deus tem guardado a sua igreja. Que nós não nos encontremos zombando da cara de Deus. Ó Pai Celestial, perdoa, Senhor Deus, se durante a nossa caminhada, se durante a nossa vida como cristãos, como servos teus, Senhor, nos encontramos em algum erro desse. Perdoa, Senhor, se em algum momento escarnecemos de Ti, Senhor, desprezando a Tua palavra, desprezando o Teu conselho. Nos abençoa, Pai. Nos unem em comunhão, nos protege, nos guarda deste mal que está assolando este mundo, que está assolando, Senhor Deus, pessoas, famílias. Pai amado, não queremos nos encontrar zombando de Ti. Preserva o nosso coração, a nossa mente, as nossas palavras, as nossas ações, para que possamos sempre semear no Espírito, para que possamos fazer o bem. Tão logo o Senhor nos dê a oportunidade para fazer. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.